Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Crochê do Oscar. Nessa aula eu vou te ensinar como colocar o forro na bolsa totalmente manual, sem precisar usar máquina de costura. Muitas pessoas querem forrar sua bolsa, mas não possuem uma máquina de costura em casa. Então, nessa videoaula eu vou te ensinar como colocar o forro totalmente manual. Se você está chegando agora nesse vídeo e não assistiu a primeira parte da Bolsa Sofia, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você clicar e ir direto para a aula, e também vou deixar aqui no card o link da primeira aula da Bolsa Sofia. Nesse vídeo você vai ver como é super rápido, super fácil colocar um forro na bolsa de crochê totalmente manual. Então eu vou passar agora para vocês os materiais que eu utilizei para forrar a bolsa em crochê Sofia. Aqui estão os materiais que eu vou precisar para forrar a bolsa Sofia. Agulha para costura grossa, linha para costura na cor do tecido, tesoura para o corte, vou precisar de fita métrica, alfinetes formato de broche, 43 centímetros do zíper reforçado, e vou precisar também do tecido algodãozinho. Esse aqui você encontra em qualquer casa de tecido. Vou precisar de uma altura de 64 centímetros e de largura vou precisar de 50 centímetros. Então eu espero que vocês aproveitem bastante a videoaula de hoje de como colocar o forro totalmente manual na bolsa de crochê, no caso aqui a Bolsa Sofia. Não esqueça de compartilhar essa aula nas redes sociais, deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, e você que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, já deixa seu like e, claro, aciona o sininho para ficar por dentro de todas as aulas que eu postar aqui no canal. Então aqui eu já tenho com o meu tecido dobrado aqui ao meio. De altura eu fiquei com 32 centímetros e de largura tenho aqui 50 centímetros. Aí eu vou pegar aqui a minha fita métrica, vou fazer uma marcação aqui de 7 centímetros aqui na parte de baixo. Faço aqui essa marcação e faço um corte aqui bem no 7, ou seja, aqui nos 7 centímetros. Vou cortar aqui. Quando eu finalizar, agora eu vou ter um total de 43 centímetros de largura. Já tenho aqui o meu tecido cortado com 43 centímetros de largura. Agora nós vamos alinhavar primeiramente essa lateral. Tenho aqui já a minha agulha com linha. Vou deixar aqui um espaço aproximadamente 1 centímetro e vou iniciar aqui a parte do alinhavo, nessa primeira lateral. Passo aqui a agulha por dentro do fio para dar um nozinho apenas para segurar. E vou alinhavar primeiramente essa lateral. Vou aqui alinhavando, deixando sempre o espaço de 1 centímetro. E vou seguir aqui até chegar lá na parte de cima. E aqui na parte de cima eu vou deixar uma distância de 1 dedo sobrando. Então eu vou costurando aqui, apenas fazendo esse alinhavo até chegar lá na parte de cima. Finalizei aqui a primeira lateral, vim aqui seguindo, alinhavando até chegar aqui na parte de cima, onde eu deixei aqui a distância de 1 dedo, aproximadamente 2 centímetros. Feito aqui a medida, deixado aqui a medida fora de 2 centímetros, eu vou voltar aqui também nessa mesma lateral, fazendo mais uma carreira de alinhavo. Então, parei aqui e já volto alinhavando novamente. Então, eu vou aqui, já começo a alinhavar nessa posição e sigo alinhavando até chegar lá na parte de baixo. Vou aqui alinhavando, observe que eu sempre respeitei aqui a distância de 1 centímetro. Então eu vou aqui alinhavando essa lateral também até chegar lá no final. Cheguei aqui na parte de baixo, então agora nós vamos só fazer aqui o arremate, mas antes vou mostrar aqui para vocês as duas carreiras feitas em alinhavo, tá? Agora, para eu finalizar aqui, eu vou só fazer essa última volta aqui no tecido. Vou introduzir novamente a agulha aqui pelo tecido e vou fazer aqui 1, 2, 3 laçadinhas na agulha. Vou puxar. Vou arrematar aqui, deixando bem apertadinho. E agora é só pegar aqui a tesoura e cortar esse excesso de fio.
Aí aqui nós finalizamos toda a primeira costura na primeira lateral, mostrar aqui para vocês na parte de dentro, olha só como fica bem costuradinho, tá? Fazendo as duas carreiras em alinhavo. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui o forro da bolsa todo manual, tá? Aí, depois de finalizado aqui toda essa primeira lateral, nós vamos costurar também essa segunda lateral, deixando aqui uma distância de 1 centímetro e fazendo aqui a primeira carreira de alinhavo e depois voltando aqui com mais uma carreira. Vou seguir fazendo esse mesmo passo a passo nessa segunda lateral. Quando eu finalizar, nós vamos colocar aqui o zíper na parte de cima, também manual. Finalizei aqui a costura da segunda lateral, agora nós vamos colocar o zíper aqui na parte de cima. Tenho aqui o meu zíper reforçado de 43 centímetros. Nós vamos também fazer um alinhavo aqui em cada lado. Para isso, eu vou pegar aqui o zíper, vou colocar ele nessa posição, igualando aqui bem igual ao tecido. Aqui eu já tenho o fio na agulha, vou prender aqui só para ele não correr na hora que a gente finalizar aqui essa primeira parte do alinhavo. Só para prender, e agora sigo alinhavando essa primeira parte aqui do zíper. Vou fazer aqui um alinhavo até chegar lá no final do tecido. Finalizei aqui de alinhavar a primeira parte do zíper e você vai observar que sobrou esse pequeno pedaço aqui fora do tecido. Olha só como a gente deixou aqui bem igualzinho. Aí esse pedaço aqui tem 2 centímetros de sobra. Então aqui eu vou deixar esses 2 centímetros, depois eu vou cortar. Mas antes eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou costurar meu zíper da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, igualzinho, e vou fazer essa costura aqui, que é para o cursor do zíper não fugir. Então eu vou costurar logo aqui, deixando ele bem costurado, dando aqui voltas por cima. Posso apertar bem. Vou fazer aqui a terceira voltinha. Agora faço aqui a quarta voltinha e já arremato aqui e não tem mais perigo do cursor fugir, ou seja, sair aqui do zíper, tá? Vou só arrematar aqui, dando uma voltinha. Dando aqui mais uma volta para ficar bem seguro aqui o arremate. Feito isso, é só cortar aqui o excesso de fio. E também cortar aqui o excesso de zíper que sobrou. Feito aqui já o corte, feito aqui o arremate, agora nós vamos alinhavar o segundo lado do zíper. Vou iniciar aqui a segunda parte do alinhavo do zíper. Vou introduzir aqui a agulha passando pelo tecido e também pelo zíper. Vou passar aqui por dentro do fio, só para a gente arrematar aqui, para ficar bem seguro. E agora é só vir repetindo aqui o mesmo alinhavo que nós fizemos na primeira parte do zíper. Observe que eu estou trabalhando apenas uma volta de alinhavo, tá? Aqui no zíper eu não estou fazendo 2 voltas, apenas uma volta, porque depois nós vamos costurar o tecido e o zíper na bolsa. Então aqui eu vou seguindo até eu chegar lá no final. Cheguei aqui no final do segundo lado do zíper, então aqui eu só vou arrematar o fio. Vou dar aqui um nozinho só para segurar. E agora nós vamos costurar o forro junto com o zíper na bolsa. Agora nós vamos colocar o forro aqui na bolsa Sofia. Então eu vou abrir aqui a bolsa, vou colocar aqui o forro para dentro. Vou dar uma ajeitada, deixando bem arrumadinho aqui na parte de dentro. Agora eu vou pegar esse alfinete aqui em formato de broche, venho aqui bem no meio da bolsa e prendo aqui essa primeira parte do forro. Vou passar aqui pelo crochê, pelo zíper, só para deixar presinho para a gente iniciar aqui a costura, tá? Deixar aqui marcadinho, para ficar bem centralizado. E aqui, nessa outra parte aqui, divido aqui também ao meio. E vou colocar aqui também um alfinete. Aqui eu tenho já bolsa e forro já centralizados, marcado aqui cada lado com um alfinete. Agora nós vamos iniciar a costura do forro aqui na bolsa. Então eu vou só passar aqui a primeira voltinha no crochê. Vou passar aqui por dentro do fio, só para dar um nozinho.
Agora eu vou costurar aqui passando por dentro do forro e por dentro do crochê. Aqui eu já posso retirar esse alfinete, que eu já sei que já está marcado aqui o meu meio. Ponho aqui o zíper um pouco para dentro e vou costurar passando no zíper e no crochê nessa posição. Vou costurar aqui bastante, passando uma vez, volto, passo a segunda vez, volto, passo a terceira vez e observe que eu estou costurando no forro e no crochê ao mesmo tempo para ficar bem seguro aqui nessa primeira parte aqui na lateral, tá? Vou costurar aqui passando mais uma vez. E aqui não tem mais perigo do cursor sair quando a gente abrir e fechar a bolsa, tá? Então agora eu só vou costurando aqui essa primeira parte. Vou dobrar aqui o zíper um pouco. E já vou iniciar aqui a minha costura pregando no zíper e ao mesmo tempo pegando aqui no crochê. Vou pegando aqui no crochê, volto, pego no zíper. Observe que eu tô deixando aqui uma dobra no zíper para ficar bem acabadinho aqui na hora que a gente finalizar a costura. Então eu vou aqui no crochê, volto, pego no zíper e pego aqui também no crochê. Aí eu vou costurando aqui dessa forma até eu chegar lá na próxima lateral, ou seja, aqui no próximo lado. Já que o zíper está do tamanho certo, a gente só vai dobrar aqui e vai ficar fazendo essa costura. Então eu vou dar uma adiantada aqui, quando eu chegar lá no outro lado, eu volto com vocês para a gente fazer o arremate. Aqui estou finalizando já todo o primeiro lado, cheguei aqui no segundo marcador, no segundo broche, né? Então agora eu só vou retirar aqui esse segundo broche. E agora eu vou finalizar aqui essa primeira parte fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui de costura logo no início. Então aqui eu vou passar várias vezes aqui por dentro do crochê e por dentro do zíper, tanto de um lado quanto do outro. Só para ficar bem preso aqui no final, tá? Passando aqui 2 vezes, 3 vezes... Pode passar assim umas 5, 6 vezes para ficar bem seguro aqui na parte do final, tá? Aí, quando você vê que tá bem seguro aqui, eu vou passar aqui mais uma vez para fazer as 6 voltas. Aqui eu vou arrematar, já que o meu fio vai finalizar. Vou dar aqui a voltinha na agulha, 1, 2, 3. Vou puxar, apertar bem e aqui é só cortar esse excesso de fio. Depois de cortar esse excesso de fio e finalizado aqui o primeiro lado, eu vou só fechar aqui, só para vocês verem como fica bem feitinha aqui a costura. E quando chegar aqui no final, o nosso cursor, ele não sai aqui do zíper, tá? Olha só como ficou aqui a parte de cima bem costuradinha, tá? Aí, nós vamos fazer aqui o outro lado, costurando aqui do mesmo jeito que nós estávamos costurando nesse primeiro lado. Eu vou dar uma adiantada, vou costurar aqui o segundo lado do zíper e logo em seguida eu já volto com vocês com a bolsa já toda forrada. Então aqui eu finalizei de costurar o segundo lado do zíper, vou fechar aqui para vocês verem como ficou perfeito aqui, olha, igualzinho, sem nenhuma onda aqui na parte de cima, tá? Tô deixando aquele buchinho, ficando totalmente bem retinho, tá? Aqui sem ter perigo do cursor sair e aqui também no final sem ter perigo dele sair, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido bastante essa aula de hoje, de como fazer o seu forro da bolsa de crochê totalmente manual, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like aqui, que é muito importante, e claro, compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais. Um forte abraço, pessoal, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!